Projetos e artigos que marcaram a época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Falamos nesse vídeo, do nosso canal de vídeo de artigos e projetos que marcaram a época, de um projeto fantástico, porque se converteu num kit de enorme sucesso na época. Numa época dos jovens com seus carrões, né, Roberto Carlos, os jovens os seus conjuntos musicais, cabeludos. Eu era cabeludo naquela época, hoje não sou mais, óbvio, né? Foi então no ano de 1979, em maio de 79, que na edição 81 da revista Saber Eletrônica nós publicamos um contagiros que tinha uma escala de LEDs, o que era uma novidade na época, porque a gente ainda não tinha aqueles recursos de hoje dos microcontroladores, dos circuitos sequenciais. E esse foi um dos primeiros sequenciais que apareceram. Ele chegou até nós através do circuito integrado UAA170, que era disponibilizado pela Icotron, que era uma divisão da Siemens naquela época, e era disponível no Brasil, porque ele era encapsulado aqui numa empresa, essa Icotron, se não me engano era lá de Santa Catarina, e ela disponibilizava o circuito integrado. Então nós criamos um contagiros utilizando uma escala bar graph que tinha 32 LEDs giratórios, conforme vocês podem ver aqui o desenho do contagiros, e que eles acendiam conforme a rotação do motor. Isso aí era feito para os carros da época, que eram carros que tinham platinado. Então a gente aproveitava o efeito dos pulsos gerados pelo platinado, que dependiam da rotação do motor. Então a rotação do motor determinava os pulsos produzidos para o platinado, porque ele controlava as velas através da bobina de ignição, e ele acionava esse circuito contador de rotações, esse tacômetro, certo? Ou contagiros, como foi chamado na época, digital. E ele podia ser adaptado praticamente em qualquer carro, porque naquela época não existia ainda a ignição eletrônica, que não usava o platinado como nos carros de hoje, que usam sensores de efeito Hall e outro. Então esse projeto foi para carros da época. E tinha uma montagem muito interessante. Ele era feito, nós te mandamos moldar a caixinha, a empresa que se propôs a industrializar o projeto, ela moldou a caixinha de tal maneira que a montagem, como vocês podem ver aqui em cima, né, ela era feita com 3 placas de circuito impresso que ficavam num sanduíche dentro da caixinha, com a primeira de cima com os LEDs que saíam no canal, no painel. A segunda era a placa intermediária com circuitos integrados, e havia uma quarta plaquinha que tinha o restante. Havia uma segunda plaquinha que tinha o restante dos componentes que formavam o circuito. E o circuito era baseado no 555 para a conformação dos pulsos, e é óbvio nos circuitos integrados, o AA180. Então, muita gente adorou isso, porque conforme vocês podem ver, a caixinha já permitia que ela fosse montada em cima do painel do carro, bem visível. Hoje é embutido, hoje temos os contagiros em todos os carros, naquela época não. E foi um sucesso. Todo mundo praticamente conseguiu montar sem muita dificuldade, se bem que seja uma montagem mais crítica quanto à parte mecânica. Nós recebemos diversas cartas e até pessoas que nos procuraram na redação para ajudá-los a terminar sua montagem ou detectar um defeito. Nós tínhamos lá naquela época um departamento de técnico de suporte, que era para as pessoas que tinham dúvidas nos projetos ou tinham problemas com os projetos que a gente publicava, né? É bom para os que estavam perto, né? De vez em quando a gente recebia pelo correio uma caixinha com um projeto e a gente tinha que ir lá arrumar e devolver, certo? Para ver o que foi que a pessoa fez de errado. Eventualmente a gente arrumava, eventualmente quando não tinha gente, a gente devolvia e explicava o que foi que houve e o que a pessoa tinha que fazer. Mas foi um sucesso na época. Se você gostou, dê o seu like e inscrevam-se nesse nosso canal de vídeo. E
Aguardem o próximo vídeo que eu, Newton Sebraga, vou falar dos projetos que eu ajudei a desenvolver, que eu desenvolvi, que eu publiquei os artigos. Esse aqui, por exemplo, foi uma participação minha no desenvolvimento do projeto e eu escrevi o artigo. E é lógico, eu continuei dando suporte lá para a redação. Até mais!